Fala, meu queridão, canal Bad Draw na área. E como tudo muda nessa vida, o canal Bad Draw de hoje em diante, de uns vídeos em diante, vem mostrando a composição de sistemas através de inteligência artificial usando Vibe Code. Então o foco principal de alguns vídeos daqui para frente com certeza vai ser o uso do Google Antigravidade utilizando IA e ferramentas como assistentes de IA para a construção de alguns sistemas. Mas como a pegada aqui sempre foi ser muito didático e pegar você que está lá embaixo muitas vezes para trazer para um patamar de conhecimento de programação de maneira simplificada, a pegada vai continuar sendo essa mesmo aqui, onde eu programo, onde eu desenvolvo meus sistemas, aqui onde a gente troca uma ideia, onde você me vê com cara de sono e disposto muitas vezes. Mas vamos ao que interessa. Hoje, para a criação de alguns sistemas, a gente usa o Google Antigravidade para que parte daquilo que é corriqueiro na criação de sistemas não precise ser recriado todas as vezes que a gente vai programar. Então, no vídeo de hoje, você vai ver como a gente inicia um sistema Node, mantendo ali já o servidor funcionando, entendendo um pouco da lógica de como as páginas vão ser feitas, utilizando assistente de IA, beleza? E aí, o que é mais importante nesse vídeo, ao meu ver, é que durante todo o processo, você comigo acompanhe a explicação do que está sendo feito, para que você possa ser no futuro alguém que sabe o que a IA está fazendo e não alguém que fica à mercê do que ela vai fazendo, sendo carregado por uma onda incapaz aí de gerenciar o projeto, ok? Então o que a gente vai fazer inicialmente é aqui no Google Antigravidade, tá? Se você não tem familiaridade com esse tipo de editor, basicamente você seleciona uma pasta aqui, né? Você clica em Open Folder e você escolhe uma das pastas do seu sistema, escolhe uma pasta, tá? E ela só tem um arquivo TXT dentro, essa pasta aqui, onde eu guardei o prompt, tá? Eu vou ler o prompt aqui para você. Também é uma outra coisa, essa parte direita aqui do Google Antigravidade, ele tem, né, o prompt aqui para que a gente use o assistente. Eu estou usando o Gemini Flash 3, aqui na versão Fast dele, não mexi em nada, não configurei o assistente para nada, ele simplesmente tá cruzão como ele vem aí do download do Google Antigravidade. Eu vou chegar aqui e vou colar esse prompt, está escrito, ó, crie um projeto Node a partir da pasta aberta, usando Express. Isso aqui é importante, eu estou usando um pacote NPM chamado Express, que facilita ali alguns termos na hora da criação do servidor, tá? Criando o sistema padrão de views para páginas HTML. Isso aqui também é interessante, a gente vai ver quando ele fizer. Cria as pastas necessárias também. Você vê que eu não usei muita linguagem técnica não, tá? Cria um projeto Node na pasta aberta usando Express, criando o sistema padrão de views. O que é views? É como a gente vai fazer para ver as páginas HTML, tá? E cria as pastas necessárias também. Vamos mandar rodar, tá? Vamos mandar rodar. Basicamente, ele vai rodar alguns comandos de terminal para a gente e a gente vai autorizando. Eu vou pausar aqui porque fica um pouco longo, mas algumas coisas são interessantes. Tipo essa mensagem que chegou aqui, ó. Ele está querendo rodar npm init, npm install express. Ele está querendo instalar o npm para a gente ali no projeto. E o Express, eu vou dizer run para ele, tá? Run, pode seguir. Então ele vai tentar rodar ali alguns comandos de terminal, tá? Eu vou abrir um pouquinho mais aqui para a gente ficar de olho nisso. São comandos de terminal e você vê aqui à esquerda que ele já criou package.json. Esse package.json ele é muito importante no nosso projeto porque ele consegue manter ali dentro todas as configurações do projeto, tá? Ele já criou o package.json, significa que ele está criando um projeto a partir dessa pasta, tá? E ele criou um arquivo interessante que chama app.js, tá? Às vezes também as pessoas chamam de server.js, mas isso aqui basicamente são as configurações do servidor. Eu vou dar um accept changes aqui, ó. E ele criou aqui a importação do Express, ele criou uma constante aqui chamando o Express, criou uma path também,
estabeleceu a porta 3000 aqui pra gente, estabeleceu que o minha view padrão vai ser o mecanismo do Add.js, que é bem bacana de usar, não tenha medo disso, é só basicamente a substituição de .html por .add.js, com algumas funcionalidades do Add.js que a gente não vai entrar aqui nesse vídeo, tá? Ele criou uma rota básica aqui, ó, pra gente. Vamos dar uma olhada se isso aqui tá ok. Vou dar um accept all aqui para ele, tá? Index router. É isso. Então ele cria um sistema de rota bem básico aqui pra gente, o app.use, né? Index routes.index, beleza. Então a gente vai dar uma olhada aqui também, ó, que ele criou uma pasta chamada rotas, tá? E ele criou, e dentro dessa pasta chamada rotas, a gente tem um get aqui, ó, que fica nessa barra, significa que quando eu acesso só a raiz do meu projeto, ele vai me servir isso aqui, né? Ele vai renderizar pra gente index. E por que que index faz sentido? Porque dentro de views eu tenho um arquivo chamado index, tá? E o meu servidor aqui, ó, ele tá dizendo pra gente que, mas ele está configurando que a view deve se servir da pasta views, né? Então os arquivos vão estar sempre dentro da pasta views. Então quando a rota ela é acionada aqui, significa que ela está se servindo daquela pasta procurando um arquivo chamado index. Ok? Ficou claro para você? Então todas essas coisas elas já foram feitas, né? A gente tem uma pasta public aqui que a gente pode usar para JS, tem um script aqui, né? Bem tranquilinho, bobo, né? Tem um script bobo aqui para a gente ver e tem um CSS que ele já criou. Então isso aqui é uma pasta que a gente bota nossos arquivos de script que a gente pode usar no sistema. A gente vai ver o index e ele está dizendo aqui para a gente para usar o comando, né? Como executar. Para iniciar o projeto basta rodar o comando abaixo no terminal da sua pasta. Vamos ver se isso condiz. Vamos aqui em terminal, new terminal, e vamos dar aqui um npm start, tá? Ele está dizendo aqui que o servidor está rodando em http localhost 3000. Vamos dar uma olhada lá. Isso aqui é um projeto antigo que eu fiz teste. Então tá aqui a pasta que ele criou. Olha que legal, né? Então isso aqui é o que a gente já criou ali e está rodando na porta 3000. Agora vamos à parte onde você diz assim, caraca, não entendi nada, né? O que aconteceu aqui? Né? Nós tínhamos só uma pasta vazia. E por que isso tudo aqui foi criado, né? Então basicamente ele criou uma pasta para o Node. Você vê que ela é enorme, não vale nem a pena a gente mexer aqui dentro. Ele criou uma pasta pública para a gente jogar aqui os nossos arquivos de script, que vão conversar com as views, tá? E uma pasta de views para que a gente tenha as nossas páginas HTML. Tá? Isso aqui é um dos modelos possíveis, tá? Se a gente estivesse trabalhando com React, seria um pouco diferente. Então já criou para a gente aqui um modelo do servidor. Ele está dizendo aqui para a gente que ele setou o Add.js como modelo de view e que os arquivos estáticos de CSS e JS vão estar na pasta public, os arquivos Add.js na pasta views, tá? E que criou uma variável aqui chamada rotas, né? E que ela pega desse arquivo, olha só, require, né? Que ela tá pegando esse arquivo daqui de dentro da pasta rotas, index, né? E ele tá dizendo para usar, né, app.use contra a barra aqui index routes. Tá dizendo que quando eu acessar aqui, né, a raiz, ele já vai se servir aqui dessa rota, ok? Então, basicamente é isso que a gente já tem. Então, para que a gente possa explorar um pouquinho mais essa flexibilidade do que foi feito, né, para que você não se sinta muito engessado, vamos entrar nessa index.add.js aqui. Vamos trocar todo esse conteúdo aqui, vamos botar aqui, ó, um olá bad draw e vamos apagar isso aqui. Só para que você possa entender que esse aqui é um arquivo HTML, tá vendo? Isso aqui é um arquivo HTML
e que ele está sendo servido pelo nosso servidor aqui, porque o nosso servidor estabeleceu que deve ser usado aqui app.use, ó, que quando essa rota ela for acionada dentro de index, tá vendo? Quando essa rota for acionada dentro de index na raiz, vamos lá no arquivo de rotas, ele deve servir para a gente o arquivo index, tá vendo? Index, certo? Ele deve servir para a gente o arquivo index. Então, quando eu acesso a raiz aqui, beleza pura? Então, isso aqui já sendo feito, então, porque, né, o que acontece basicamente aqui? A gente está acessando a raiz, né, app.use aqui, se eu estou acessando a raiz e a raiz aponta para host.index e host.index aqui me joga para esse arquivo, é por isso que aquele arquivo chega até nós. E aquele arquivo é totalmente editável, né? Olá, BadDraw. Eu poderia colocar aqui o que eu quiser, tá? Então, a partir disso, a gente já tem um servidor Node funcionando, a gente já consegue ver aí um arquivo funcional e, basicamente, se fosse isso que você quisesse, bastaria subir isso aqui para o GitHub e fazer um deploy aí para qualquer sistema para já colocar o teu site no ar. Beleza? Então, a gente fica por aqui nesse vídeo porque cumpre o que a gente veio fazer, que era a construção de um sistema Node do zero aí usando antigravidade. Beleza?